Olá, você que está acompanhando mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nessa semana, de 25 a 30, nós estamos vivendo a Semana do MEI. E aqui na Aciva, na Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, nós temos toda uma programação em parceria com o Sebrae, em parceria também com a Sala do Empreendedor aqui da Prefeitura de Araranguá. E a gente vai trazer essa edição do AcivaCast para a gente falar um pouquinho sobre MEI, sobre o microempreendedor individual, sobre esse programa que ajuda bastante na desburocratização e na formalização do empreendedor, mas para falar também, para contar casos reais, né, de MEIs que estão aqui na nossa cidade e que estão operando e trabalhando, enfim, construindo, consolidando os seus nomes e as suas marcas. Para a gente falar sobre isso, está aqui conosco a interlocutora do Sebrae, Aline Crepaldi. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Oi, Lucas. Obrigada pelo convite. Boa tarde também, Gabriel. Boa tarde. Gabriel Schomayer, que é nosso diretor e que está fazendo essa transição, né? Está saindo do MEI e está se transformando em uma ME a tráfego, Gabriel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Lucas? Boa tarde, Aline. Prazerzar sempre estar aqui. Vamos conversar um pouco aí. Primeiramente, Aline, ouvir do Sebrae, né? A importância do MEI, relevância do MEI, especialmente nessa semana, né? Que a gente está falando bastante sobre MEI, que a gente vai ter muitas ações voltadas aos microempreendedores individuais. Como é que está esse trabalho de formalização, né, esse contato com os microempreendedores aqui na nossa região? Então, Lucas, o microempreendedor individual, né, ele não é um porte, né, não é um porte de empresa, ele é realmente um empresário, né, que tem uma microempresa, mas que existe uma simplificação através do CIMEI, né, para esse microempreendedor, para que facilite, né, todo mundo que está iniciando aí a sua carreira na empresária, assim, né, precisa de uma ajuda. E o MEI é justamente isso, é uma forma facilitada desse empresário iniciar as atividades dele. Porque existe uma guia de recolhimento com valor fixo, independente de quanto ele faturar. Então, é um valor que varia entre 87 e 90 reais, é um valor baixo comparado com outros portes, assim, de empresa. Então, toda essa simplificação é justamente para garantir que esse empresário tenha direitos como empresário realmente. E aí vai a aposentadoria, ele garante a aposentadoria dele. Tem alguns benefícios também, como se fosse uma pessoa que estivesse de carteira assinada, por exemplo. Ele tem, se for mulher, tem o seguro maternidade, existe o seguro de acidente, né? Todas essas... acidente de trabalho, enfim. Os benefícios. Perfeito, a palavra certa são os benefícios. Existem vários benefícios que quem é MEI, né, tem essa garantia, além de pagar ali para que no futuro essa pessoa possa se aposentar. Então, contribuir para o INSS também junto dessa guia DAS. E aí existem algumas atividades que são permitidas a serem ocupadas por MEIs. Não são todas as atividades que são permitidas. Por exemplo, tu nunca vai ver um médico MEI, porque tem um conselho que rege essa profissão. Então, existem algumas profissões, e aí muitas delas, né, não é porque um MEI é algo simples que precisa ser desorganizado. Então, a partir do momento que tu cria um MEI, né, eu sou simples, não. Tu é uma pessoa que está iniciando pelo começo. Tu tem que começar como MEI, né, estando dentro ali das regras gerais. Tu inicia como MEI e tu vai crescer. E aí vai estourar faturamento, vai ter que contratar mais funcionários, e aí vai ser natural essa transição para microempresa realmente, para uma ME, e tu se tornar, então, através do regime tributário ali, para o Simples Nacional mesmo. Uhum. Que é exatamente esse processo que o Gabriel já passou. Mas antes disso, Gabriel, eu quero ouvir de ti, quando foi que você teve contato com a expressão MEI, e conhecimento, você teve conhecimento de todos esses benefícios, enfim, se você, na formação da sua microempresa, se você tinha todos esses conhecimentos. Legal. Contato com o MEI tive muito através do Sebrae, né, da própria Aciva aqui, então entender um pouco mais da dinâmica de estrutura quando a gente vai formalizar uma empresa. E também sou casado com uma advogada, né, o que facilita bastante, já tenho uma noção jurídica ali de estar minimamente segurado, como a própria Aline estava falando. E um contador, né, um contador parceiro que me orientou quais próximos passos eu deveria dar para que tu deixe ser uma pessoa física comum, entre aspas, e formalize como um negócio, ainda que seja um negócio menor inicialmente, com todas as facilitações que a Aline estava citando. Uhum. Então já tinha esse conhecimento básico, deu uma segurança para empreender nesse sentido?
Com certeza, com certeza. Principalmente se tratando de um assunto que no início, né? E acho que ainda não só no início, a gente sempre tem que estar revisitando e vendo se a tua empresa está do jeito mais eficiente no que se refere a enquadramento. Mas quando a gente é o primeiro passo, o MEI é realmente a forma mais simples de dar esse passo de forma correta e estando resguardado de qualquer questão jurídica ali que possa acontecer. Né? Olha, no contato que vocês do Sebrae têm com os MEIs, o pessoal tem esse nível de maturidade? Então, tem de tudo. Tá? Uhum. Tem as pessoas que, alguém me disse para abrir um MEI, que chega lá no Sebrae falando assim, alguém me disse que eu tenho que abrir um MEI, não sei nem o que é isso. E aí a gente vai lá e explica toda a questão envolvendo legislação, enfim, direitos e deveres, né? Mas também existem pessoas como o Gabriel, que realmente tem essa consciência, sabe? Que vão iniciar do simples, realmente, ali, inicia como MEI, e através de conhecimento, de capacitações e desenvolvendo a empresa mesmo, vai fazer com que, naturalmente, esse empresário, essa empresa, na verdade, vai ter que mudar de porte. Aqui em Araranguá, nós temos 2 pontos de atendimentos principais do Sebrae. Então, a gente tem a Sala do Empreendedor, que fica aqui na praça, né? Recentemente inaugurada aqui na praça, onde fazem todos os serviços para o MEI de forma gratuita. Então, a abertura do CNPJ é gratuita. Se precisa de ajuda para emitir a guia DAS, que é aquela guia de valor fixo mensal, também é um serviço gratuito. Nessa semana também coincide com a declaração, com o prazo final para realizar a declaração anual do MEI. Então, também é só procurar a Sala do Empreendedor, que eles fazem isso de forma gratuita para os MEIs. E aí, aqui na Aciva, a gente tem um ponto muito mais de capacitação, envolvendo também as MEs e EPPs, que são o público, né, que é associado à Aciva, mas também voltado a capacitações. Então, durante essa semana, nós vamos ter, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, né? Nós vamos ter capacitações em diversas áreas ali da gestão, para justamente ajudar quem é MEI, né, ou quem é ME, EPP, enfim, que quer revisitar esses conhecimentos, mas principalmente os MEIs, a trazer esse conhecimento para esses MEIs aqui da cidade. Então, a ideia é que o Sebrae traga isso mais perto dos cidadãos aqui de Araranguá. De Araranguá e da região. Gabriel, como é que foi para você, desde que você abriu a Trafegum, e quando foi chegando próximo, né, do faturamento limite, enfim, para fazer esse processo de transição? Como é que você planejou isso? Como é que você acompanhou, né, esse processo de transição para sair, né, deixar de ser MEI e se transformar numa microempresa? Certo. Lucas, verdade, nu e cru, assim, foi meio um susto, né? Porque, apesar de ser bastante organizado, acho que por isso é importante estar sempre se capacitando e junto a pessoas que saibam mais do que tu sobre vários assuntos, né? No nosso caso, foi o nosso contador. Então, ele identificou o seguinte, Gabriel, nessa crescente que vocês estão aqui, faz sentido com que vocês façam essa migração. E eu acho que todo MEI talvez tenha um preconceito, assim como eu tive no dia de não querer crescer contraintuitivamente, por causa que vai pagar mais imposto de modo geral, né? Mas ele me explicou todos os detalhes e o porquê que eu precisaria naquele mês em específico fazer essa migração para que não extrapolasse ali o faturamento do MEI. E foi praticamente assim. Então, eu tinha todo um controle financeiro, mas esse olhar de, acho que é o momento certo de migrar, foi do nosso contador na época. E aí ele me ajudou a fazer todos esses trâmites, né? Para que eu tivesse o mínimo de custo possível e fizesse isso da maneira mais eficiente possível. Planejado, então, foi essa migração? Planejado. Eu acho que de duas partes, de nossa parte ter contratado o contador e o contador está de olho no trabalho dele, né? De entender que era um MEI que vinha numa crescente e que em algum momento teria essa necessidade de migrar. Que é outra característica do MEI, né, Aline? Ele não tem a necessidade, a obrigação de ter um contador, mas ele precisa olhar para a sua parte burocrática também, para a sua gestão, né? Com certeza, Lucas. Então, assim, sempre que senta alguém para fazer um MEI na minha frente, eu falo exatamente isso, Gabriel. Assim, não tenha medo de crescer. Não tenha, eu quero ser MEI porque eu quero pagar só essa taxinha. Não faz isso. Não tenha medo, porque realmente a ideia é que a tua empresa fature, que a tua empresa cresça, que a tua empresa mude de porte. Esse é o objetivo, né? Então, é importante, e aí um dos pontos, né, um dos deveres desse MEI é avaliar mensalmente o faturamento dele, né? Porque o MEI ele tem um faturamento máximo anual de R$ 81 mil, proporcional ao mês de abertura.
Tá? Então, isso contando no ano cheio, ele tem R$81 mil. Não existe um valor fixo mensal, tá? O que existe é um valor anual. E a partir disso, que esse MEI tenha esse controle do quanto ele fatura. Não é quanto ele tem de lucro, é quanto ele fatura, tá? E aí, quando chega próximo desse R$81 mil, aí tá chegando o momento realmente de fazer a transição. Então, vou dar um exemplo. Existe um MEI que não faz esse controle, digamos assim. Chega no final do ano, ele faturou mais de R$100 mil. Ele vai desenquadrar na hora e ele vai ter que pagar todos os impostos daquele ano, dos meses que se passaram, vai ter que pagar tudo como uma ME. Então, assim, por isso que é muito importante ter esse cuidado, porque existe ali uma faixa de 20% que tu tem de uma faixa de segurança. Que aí, por exemplo, se tu ultrapassa esse R$81 mil, tu tem uma faixa de segurança que tu vai mudar de porte, né, no ano seguinte. Se tu ultrapassar esses 20%, que salvo engano dá tipo uns 96 mil, 97 mil por aí, tu desenquadra na hora e tu vai ter que pagar todos os impostos como uma ME realmente de todos aqueles meses do ano. Então, por isso que ter esse controle é muito importante. E esse também é um dos temas das nossas oficinas, que é ter esse controle de fluxo de caixa, capital de giro e tudo mais. E com uma gestão bem mais simplificada, né? Porque o MEI tem essa característica, né? Tu encontra tudo ali no próprio site onde emite as notas, né? Sim. Quando tu vai fazer a declaração anual, existem 2 blocos, tá? O primeiro bloco é o que tu faturou com nota e o que tu faturou sem nota. Então, tu precisa ter esse controle também do que tu faturou sem nota. Esse é o último ano em que o MEI pode vender produto ou serviço sem nota para pessoa física. Porque para pessoa jurídica já é obrigatório. Mas para pessoa física, esse é o último ano. Porque com a reforma tributária, a partir do ano que vem, todo serviço, todo produto vai ser necessário realizar a emissão de nota fiscal. E aí existem emissores de notas fiscais simplificados também, né? Existe o NF Fácil, que tu usa no smartphone mesmo. E aí tudo isso, a Sala do Empreendedor está aqui para auxiliar também. Para auxiliar. Hoje, reforçando os 2 pontos em Araranguá, onde o MEI encontra apoio na Sala do Empreendedor na praça e aqui na Aciva, no ponto de atendimento. Isso, exatamente. O MEI quando a gente trata de atendimento em si, a gente direciona sempre lá para a Sala do Empreendedor, para a Elis, para a Ana Lu. E aí, quando a gente fala de capacitação, no geral, aí a gente trabalha aqui também com a Aciva. Mas o atendimento em si, a gente foca aqui na Aciva mais para MEs e EPPs. Quando a gente trata de capacitação no geral, aí o MEI também está aqui. Mas o ponto de, preciso fazer uma declaração, baixar uma guia DAS, a gente recomenda que seja direcionado à Sala do Empreendedor, porque a gente fez essa divisão assim, né, para ficar bem legal. Gabriel, a Aline falou e você já tinha falado também sobre medo de crescer. Obviamente que quando você desenquadra do MEI, vai vir uma microempresa, acaba pagando mais imposto. O quanto isso na tua decisão de fazer esse desenquadramento, e talvez a decisão nem por opção, né, mas por uma questão de realidade de mercado, o quão difícil foi tomar essa decisão de desenquadrar do MEI e ter esse medo de crescer? Quanto que isso pesou na tua decisão? Lucas, eu acredito que pesou, considerando o meu cenário em específico, pouco. Como tu mesmo disse, tinha pouca opção, não tinha nenhuma, na verdade, tinha que ser feito, né? Mas, de modo geral, eu acredito que analisei o que era possível fazer dentro das minhas possibilidades, conversando com o contador, e entendi que era o caminho natural. E aí, até para quem é MEI que também tem esse mesmo preconceito, assim, eu acredito que cria um teto psicológico mesmo, a partir do momento que tu não quer fazer essa migração, que tu vai começar a pagar mais imposto. Mas é isso, empresa que cresce paga mais imposto. Então, faz parte do processo, assimilei essa informação e, coincidentemente, foi numa virada de ano, assim, praticamente, a gente começou em janeiro, agora, né, início do ano, praticamente já virado aí com outro formato de empresa e, cara, correr atrás da máquina. Desde então, acredito que a decisão foi a correta. O que mudou na gestão da tua empresa a fazer essa mudança no enquadramento? A gente implementou mais tecnologia, a gente contratou software financeiro daí para cuidar melhor, porque a gente está crescendo, automaticamente tem mais cliente, tem que emitir mais nota, tem que fazer um monte de procedimento ali que anteriormente era mais simples de fazer com o MEI, porque o volume era menor também. Mas falando da migração que isso impactou, de maneira geral, pouca coisa, porque
A gente começa numa alíquota, né, e vai subindo essa alíquota conforme tu vai aumentando o teu faturamento também. E aí é conviver com isso. Isso tem que entrar no meu preço de venda, tem que estar no meu equilíbrio financeiro e talvez o maior impacto, respondendo a tua pergunta, foi recalcular os produtos, os serviços que a gente oferece. Então, até então eu sabia que tinha um valor fixo para pagar, o preço de venda desse serviço são esse, ponto. Agora, como isso varia também, faz sentido com que eu olhe com mais calma para cada preço de cada serviço e entenda que lá dentro tem embutido uma variação percentual que eu tenho que pagar de imposto, né? Então, a principal mudança foi essa. Aline, essa questão do medo impacta mesmo os microempreendedores? Impacta porque inconscientemente... É medo de crescer, né? Inconscientemente, essa pessoa ela não vai procurar tanta oportunidade. Essa pessoa vai ficar assim, não, mas desse jeito que tá bom. Assim, eu não tenho nada contra, né? Se tá bom pra ela, tá tudo bem. Mas assim, existem tantas possibilidades no mundo pra pessoa se apegar aos R$87 do MEI, sabe? Então, assim, não tem que ter esse medo, tem que crescer, tem que buscar capacitações. Eu esqueci de falar que aqui na Siva também a gente tem mensalmente consultorias. E aí o Gabriel falou, né? Cara, finanças pra mim foi um gargalo que eu tive que correr atrás. A gente tem consultoria de finanças aqui de forma gratuita. Né? Tem 1 hora de forma gratuita para os empresários. Que vai planejar, inclusive, se necessário, essa transição. Exatamente, que vai auxiliá-lo para saber o que eu tenho que olhar aqui agora, né, para o meu custo, para a minha forma de vender nesse momento, eu estou precificando de forma correta, porque assim, eu vou fazer uma ação de marketing, e aí eu vou divulgar super um produto X, só que esse produto está precificado de forma errada, eu vou ter prejuízo, eu vou quebrar. Eu vou vender muito, mas eu vou quebrar. Então, é muito importante com que essas áreas da gestão se conversem para que a tua empresa possa crescer de forma sustentável. E aí, a parte comportamental é uma delas, que é esse medo de crescer. A gente tem um seminário comportamental, que é o Empretec, que justamente também vai acontecer aqui na Siva, de 22 a 26 de junho. E aí, ele trabalha muito com essa parte comportamental do empresário. E aí, da onde que surgiu esse seminário, né? Houve um estudo, né, através da Organização das Nações Unidas, porque eles queriam entender por que tinha alguns empresários que davam certo e outros que não davam certo. É só ter dinheiro que, tipo assim, é só eu ter dinheiro para investir que vai fazer dar certo? Não. Né? Através desse estudo, foi verificado que o que muda é o comportamento da pessoa. É a capacidade dela assumir riscos calculados, a capacidade dela ter uma rede de contato, enfim. E aí, dentro do seminário, é trazido todos esses pontos e são abordados de forma dinâmica mesmo, tá? Sabe? A gente não pode falar muito o que acontece no Empretec, parece clichê, mas não é. É porque se a gente contar, a gente vai dar o resultado da prova, né? Então, assim, eu por exemplo... Estamos aqui com o Empretec, inclusive. Ah, é? Sim. Então não pode entregar. Não vou falar nada. Então, assim, vou dar um exemplo meu, né? Eu participei de uma das dinâmicas e eu percebi que eu tenho muito medo de correr risco. Eu sou uma pessoa... E aí, quando eu vou agir em alguma coisa da minha vida que eu percebo assim, nossa, isso aqui eu tenho que correr um risco, eu percebo que eu tenho a consciência disso e aí eu penso assim, poxa, não, eu vou fazer isso, porque eu sei que no meu inconsciente eu tenho um pouco desse medo. Então, eu vou arriscar um pouco mais aqui. É um seminário de autoconhecimento. Assim... Gabriel, pode até dar o teu depoimento também, o que tu achou, porque pra mim foi demais, assim. Sim. Nós estávamos, eu vou entregar um bastidor aqui agora, Gabriel. Nós estamos numa campanha, porque exatamente estamos preparando o Empretec, e o Gabriel foi um dos empretecos que nos deu um depoimento já do que... Nós vamos ao da Aline depois também. Estamos em todos os lugares. É isso aí. Legal. Pra mim, Empretec assina embaixo, assim, do que a Aline estava falando, não à toa eu fiz, aí no outro que teve eu pedi para minha esposa participar, então a Carol fez também, e foi uma virada de chave, assim, né, poucos os cursos e treinamentos, seminários, enfim, trabalham comportamento, o Empretec trabalhou isso, e justamente fica escancarado pontos fortes e fracos que tu talvez precise trabalhar melhor, e de lá para cá, inclusive, me ajudou muito em estar executando as coisas com mais clareza, entendendo pontos cegos que eu tenho, e aí quando tem esse ponto cego, me unir a alguém que talvez não tenha, ou aprimorar ele de alguma forma,
e também explorar aquilo que eu já tenho de maior competência, que também fica evidenciado ali no estudo que o Empretec faz com cada um dos alunos. Então, se eu pudesse recomendar, vai ter uma turma esse ano aqui, quem nunca fez, faz muito sentido participar, porque é uma virada de chave forte. Até porque quem fez não faz mais. Não né? faz mais. Tem mais. Infelizmente. Não, ainda não. Aí, ó, Ainda não. Vamos vender um... Já temos o Empretec, futuro Empretec. Bom, a gente estava falando aqui sobre a semana do MEI, e a semana vai de 25 a 30, né? E uma das ações que terão aqui, e aí essa vai ser aqui na Silva, que vai ser a consultoria. No dia 26, e exatamente nesse ano, a consultoria aqui na Silva vai ser sobre finanças, que é exatamente isso que a gente estava falando aqui bastante, sobre esse cuidado, né, nessa transição. Então, você que é MEI e que quer participar, pode procurar aqui o pessoal do parceiro Sebrae para fazer esse agendamento, né? Exatamente. O pré-requisito é ter CNPJ. Uhum. É o único pré-requisito, ter o CNPJ. E a ideia, assim, o que a gente recomenda, né? Traga sua dúvida, porque é 1 hora, passa rápido. Então, assim, olha, eu tenho dúvida nisso aqui, sabe? Então, traga sua dúvida, traga suas questões para serem abordadas de uma forma mais otimizada dentro dessa 1 hora. E aí, claro, durante o resto do ano também tem consultorias mensalmente aqui na Siva, e aí em contato com a Natália ali, do parceiro Sebrae, pode fazer esses agendamentos de forma à vontade, assim. Só que a semana MEI ela começa no dia 25 e a Silva propôs aqui uma ação diferente, que vai ser uma rodada de negócios somente para MEIs. De MEI para MEI. De MEI para MEI. Legal, né? Pensar numa bacana. Diretor de marketing ajuda. Mas você que é MEI pode fazer também a sua inscrição para participar. E aqui é uma metodologia exatamente para poder. Aí aqui é muito mais de resultado, né? De vender mesmo produto e serviço, né? Treinar o pitch. Treinar o pitch, porque tem 1 minutinho para poder divulgar o teu produto ou serviço, né? É uma dinâmica muito legal, essa dinâmica da rodada de negócios. É um momento onde 49 pessoas que, na teoria, não se conhecem, ou podem se conhecer ou não, enfim. E aí tu tem uma rodada de networking, onde tu nunca vai repetir o teu discurso para alguém na mesma mesa, porque existem rodadas, né? Então tu vai trocando de mesa, são 7 mesas. Tu nunca vai sentar na mesa com a mesma pessoa. Então é um network otimizado, assim, para quem tem pressa, vai ser ótimo. Legal. Dia 25, então, abrindo a programação. No dia 26, ao longo do dia, tem as consultorias de finanças e à noite tem um treinamento, são treinamentos que vão acontecendo ao longo das noites, né? No dia 26 é sobre precificação, então o nome do treinamento é Faça a sua estratégia de precificação. No dia 27, faça a inteligência artificial trabalhar para o seu negócio, tema também extremamente atual. E no dia 28, produção de vídeos para pequenos negócios, quer dizer, vai de tudo aqui, né? Foi o que a gente pensou realmente, trazer conteúdos bem distintos para o público, tá? E aí é MEI, ME, enfim, não tem distinção. Dentro dessa perspectiva, trazer pontos de precificação, trazer pontos de inteligência artificial, que está muito em alta, deixou de ser uma tendência e passa a ser uma urgência, né? Então, quem não tem está perdendo produtividade. E também esse outro conteúdo de mídias digitais, né, para fotografar, fazer vídeos, produzir, enfim, com o objetivo de vender mais também, né? Uhum. Então, a gente tentou abordar esses macro temas para dentro da semana do MEI. E aí, as inscrições aqui, tanto no parceiro Sebrae, quanto lá na sala do empreendedor. Isso mesmo. Pode se inscrever tanto aqui no parceiro, quanto com as meninas ali da sala do empreendedor. Que fica lá na Praça Ercílio Luz, aqui em Araranguá. Um pouquinho de vídeo, Gabriel, tu pode falar, não? Um vídeo para pequenos negócios? Um pouquinho de vídeo. Posso, não sou a melhor pessoa, mas tem alguém que pode. Mas é relevante, né? O pessoal tem que estar... Não adianta, né? Tem que... Extremamente relevante. A gente trabalha com isso ali, né, Lucas, como tu sabe, e boa parte de gerar resultado com a internet é a maneira como tu se apresenta para a pessoa que está vendo, para o usuário ali, né? Então, ainda mais em eras de IA. Então, o conhecimento técnico de segmentar um público, quando tu vai fazer uma campanha, esse tipo de coisa, tá cada vez mais parelho, né? Todo mundo tem um conhecimento muito semelhante. Agora, a forma como tu apresenta o teu negócio, a tua ideia, o teu produto, isso é um diferencial forte para chamar a atenção daquelas pessoas que estão sendo bombardeadas de informações toda hora.
Então, aprender a fazer um bom vídeo faz toda a diferença. Legal. IA também, né? Inteligência artificial. Eu acho que os 3 temas aí extremamente relevantes, assim, desde finanças, IA. A gente teve recente a primeira empresa bilionária com uma única pessoa. E isso só foi possível, esse nível de escala, a partir do momento que tu ganha muita eficiência com IA. Então, com certeza, há 5 anos atrás, tu abrir um MEI era muito mais complexo, talvez, de entregar o teu produto, o teu serviço, isso, óbvio, em alguns setores principais, né? Comparado a hoje com o IA, que tu consegue entregar muito mais com muito menos, às vezes, né? Principalmente serviço. Legal. Então, se você é MEI, aqui em Araranguá e na nossa região, procura o parceiro Sebrae, procura a Sala do Empreendedor, faça a sua inscrição e participe da Semana MEI, que vai acontecer, todas essas ações vão acontecer aqui na Aciva. Gabriel, obrigado. Eu que agradeço o convite e sempre conta conosco lá. Aline, obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, Gabriel. Estamos à disposição. Sebrae está à disposição. Muito bem, a você que acompanhou mais esse episódio do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando sempre que você acompanha tudo aquilo que a Aciva faz pelo desenvolvimento regional neste canal do YouTube e também lá no Instagram, no @AcivaAraranguá.